mestre sempre diz, quero falar uma exceção, bem, vocês aprenderam a ter poder, vocês aprenderam a se tornar da eternidade. Quando vocês aprenderam tudo isso, vocês estão completas. Eu escolhi vocês para, quando vocês forem completas, espelharem em mim, me ministrarem, para mim também ser completo. À medida que vocês se tornam, é à medida que eu me torno. Porque eu coloquei um singular de um plural que está em mim, para em tudo o que um singular foi animado, um plural ser inspirado a ser animado também. Nisso, a eternidade, vocês têm o arco da eternidade. Vocês estão armadas com o poder, com a estrutura, com a força de teletransportar, dimensional, de voar, de ser da eternidade. Mas agora, não é só ser da eternidade. Agora é cumprir o que a eternidade seja. E nesse cumprir tem um nome. Assim como Jesus teve apóstolos, vocês são guardiães do poder, guardiães da sucessão do Espírito que estão em mim. E assim como existia um Judas e um Pilatos e um herói e um Caifás, assim existe um mini Caifás e um mini Judas. Para dizer uma coisa, a autoridade não é ele, a imagem não é adequada, tudo ele está em desaneio. Para o teor do humanismo deles, do humanismo, do valor humanista, dizer o seguinte: eu parei no tempo e não sei mais evoluir. E o humanismo está parado e não pode mais prosseguir e continuar. Nisso eu espero que minha dignidade seja total e ele não seja nada. Mas depois eu mártir, mas depois eu ídolo, mas depois eu ver o Salvador. E a geração se frustra, porque eles, no seu continuar, não conseguiram mais. Porque a força maior, quando fala como o céu, a força deles falava como a terra. E a força da terra que impregna violência, intolerância, para a força do céu não reinar sobre a terra. Mas a força do céu pode, em meio desiludido ou não, dizer uma coisa: eu não aceito e reino. Ou pode comprar, comprar o que ele pode comprar a provocação deles e se levantar a um jogo bem maior, a um jogo que eles desmascarem a realidade definitiva, para nos seus olhos ver finalmente uma coisa: eles tinham uma aparência de ratos, tinham uma aparência de mestre ratos, para não entender uma coisa: que ninguém segue mais a eles, que ninguém segue tudo que eles são ratos, porque como ratos queriam abdicar, queriam continuar,
de forma no esgoto. E quando disse, se levante, veja o céu, veja Deus. Ele que é soberano, Ele que devemos nos inspirar. E quando tudo Ele nos inspira, nada nos falta. Porque não seremos envergonhados por uma divindade de jorrar luz, e eles como ratos dizem escuto. E quando o humanismo de alguém não continua, e quando o humanismo de alguém não consegue acompanhar, não consegue prosseguir, é porque seu fator ético, eles dizem estar entrelaçado, mas seu fator ético é o último a cair, está em decadência, em projeção. Eles não conseguirão ter uma ideologia maior, por isso se enchem de raiva e dizem que vão atacar, que vão derrotar, que vão na sua violência destruir. Começa a dizer machucar o rosto, começa a dizer deformar a cara, começa a invadir, tentando abater, tentando sacrificar. Mas eles também dizem, o livro está formado, ele não se entregou, ele tem os seus na terra, para dizer que os seus vivos estão, comparado a todo lixo que faríamos todos experimentar, para o seu humanismo dizer sua nova etapa, sua nova dignidade, seu novo modo de viver por direitos humanos de humanismo, para dizer que a sua barbárie e sua carnificina de somente compreender uma força, então esclarecer a todos de assassinato, carnificina, como Hitler, para dizer que nada reconhecem o que está óbvio. A força é um cavalo branco com asas, um libertador, que ele diz esgoto de uma etnia, para não dizer que até nos céus arraiar, eles não estão com etnia nenhuma, eles estão com menosprezo, com o seu esgoto de não acompanhar, de não ser, de não conseguir mais vencer. E sobre o fascínio de um multiverso, e sobre o fascínio deste planeta ter recursos naturais, de estar no multiverso, eles são uma minoria, porque quem usa sua autoridade também não deixa ratos governarem, não deixa um bueiro ser bueiro, porque se um bueiro a terra ficar sem forma e vazia. Os meus neste lugar, com uma humanidade minha, estando no multiverso, que é um tipo de céu, aqui não é o planeta Terra, aqui não é isso. E quem aceitou vir para cá foram todos os brasileiros que me aceitaram, foram todos os meus. E eu tenho 100 milhões de brasileiros convertidos a mim, porque eu aceitei lutar de acordo com a dignidade de cada um deles. Na sua humildade eu fui humilde. Como Davi, eu fui Davi. Como Sansão, eu fui Sansão. Como um atributo de servir a minha nação, eu vou servir. Mas nesse bueiro, um grupo se mostrou contrário. Se mostrou um grupo de opositores. E sobre essa oposição, o meu país diz que eles são assassinos, que quem ajuda, ajuda, que quem é, porque sobre minha liderança eu disse um aspecto humano, mas eles disseram que eu não tenho imagem humana, disseram deformar, disseram invadir,
mas claramente uma humanidade humana foi diferenciada de uma humanidade com princípios éticos de conceito, a não ser tão humano, porque eu pensei que o teor de uma humanidade real pudesse entender um prosseguir desse humanismo. Um teor humano reconhece quando reconhece o teor verdadeiro. Num bueiro de demônios, num bueiro de inferno, num bueiro de religiosidade de infernal, de encarnações infernais, de Babilônia demoníaca religiosa. Eu não engoli essa. Eu disse que difiro que a humanidade reconheceu um valor, e um teor humanista sempre reconhecerá. E o teor do reconhecer é porque qualquer força entre Deus e o inferno também pode ser a gente, também pode ser nós. Mas a inteligência de como isso acontece é usar a sua autoridade até o fim, de saber que em cada inferno, cada mutilação, cada rebaixamento, humilhação, porque as hostes do inferno estão machucadas, feridas, enfermas, estão completamente machucado, em chagas mortais, que querem ser saradas com a água da vida, que querem ver o céu à luz do dia. Por isso, qualquer força que seja força, mendiga a sua parte de força, para não ficar dizendo mortes fora da realidade. Porque um Brahma, um Shurato, pode ter caído, mas Shiva colocou no abismo, e ainda sempre ia no abismo perfurar seu estômago. Porque diferente de uma força para outra, é o que ela um dia serviu, constranger por ter derrotado uma antiga força de trevas, de tirania e de perdição. Devido a isso, vocês foram escolhidas para a vitória de vocês ser a minha, para o que vocês serem tentariam ser. E depois, quando isso acontecer, eu lutar na eternidade, eu cumprir a eternidade. E o que seja a eternidade? A eternidade viver em prol de uma divindade, de um feito de poder, um feito de força, um feito maior, de uma divindade, de um Deus. E conhecer a sua vitória, conhecer o seu reino, conhecer sua eternidade. E o que a eternidade é? É o que ele se organizou para ser eterno. É o que ele se organizou para combater as forças do mal. Para dizer sobre essa afirmação, eu também afirmo minha vitória sobre essa força. Então predispôs uma eternidade de justiça e julgamento, para nenhuma força que menospreze um fraco, que menospreze uma criança, que menospreze uma vida e derrote sua existência, saia impune numa dignidade maior do que seu rebaixamento, do que sua destruição, do que sua derrota. Por isso, segui essa eternidade. Eu sempre seguia isso. E sobre essa eternidade está o cumprir. Nesse cumprir, a partir de agora vocês têm que escolher. Vocês têm que escolher cumprir a eternidade
e aceitar essa divindade, essa força, essa vitória, ou não cumprir a eternidade e aceitar servir de outro modo, aceitar serviços políticos, qualquer fosse, generais, qualquer fosse, que vocês possam aceitar admitir, para que a eternidade em parte do que foi repartido em vocês se cumprir. Aceitar essa força da divindade, da vitória, equivale a entender sua humildade. Não é pelo pulo alto, não é pelo teletransporte, não é pelo voo, pela força. É pelo transformar, é pelo ser, é pelo se tornar, é pela sua aptidão transformada de ser, de se tornar, de agir, de realizar, de praticar. É ser na sua aptidão. E sua aptidão, nisso, é toda a sua dignidade. Em relação ao multiverso e ao multiverso. Em relação à sua ordem ser uma ordem. Em relação à eternidade do céu ser uma eternidade. Na liberdade que tudo pode se cumprir, a partir do momento que seja a Terra, pelas forças do multiverso e do multiverso, de reinos e de reinos, e também de eternidade e eternidade. Mas eu vou falar uma coisa a vocês. Muitos de vocês já escolheram isso. Muitas de vocês já escolheram isso porque em um nível emocional a bênção, a vitória de quem será está predisposto em cantares, está predisposto em profecias, em tipo de mover entre uma dança ou um poema. Declarou que a vitória é de outra mulher, que você aceitou somente ser orientada sem sexo, outra aceitou somente se prostituir e não aceitou um casamento. Assim, o que a escolha de vocês seriam sem esse cantares, seria derrota humana, seria um assassinato, seria extinção. Porque no mesmo momento que não surge uma saída, surge outra saída. Menosprezar forças com trevas, com lama e esgoto, e destruir, assassinar, arrebatar o Deus, o herói, tentar manipular o resultado. Por isso, quando tudo é predisposto em um livro, a escolha de vocês nesse livro foi clara. Vocês escolheram isso, escolherão em algum momento da vida de vocês. Vocês irão seguir outra coisa ou não seguir. Servir políticos ou servir exército. Servir outro. Mas algumas de vocês vão servir a mim. Mas se espelharão outras mulheres. E serão outras mulheres. Ou muitas serão vocês. Mas o contexto é que o que vocês querem servir ou seguir não é essa transformação, não é o que predispõe-se do céu, mas uma coisa que é da terra, para dizer, enfim, que vocês na terra cumprem o ato que foram escolhidos. Mas digo uma coisa a vocês, o que vocês foram escolhidos na terra se ecoará nos céus e será eternamente, porque se cumprir é eterno. É sempre a palavra para vocês, boa sorte.